Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós queríamos falar com você sobre... a Rádio Vineyard, radiovineyard.net. A rádio por internet que tem louvores 24 por 7, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana, estamos louvando ao Senhor. E também dando uma pitadinha do que é a palavra de Deus, para que as pessoas possam ouvir e conhecer. E aí, lembrando que sempre na nossa rádio, no site da rádio, você encontra todas as nossas informações do nosso ministério. Nós temos as reuniões de orações sempre na primeira semana do mês. Então, nós temos reunião de oração às quartas-feiras em português e às terças-feiras em espanhol. Venha fazer parte com a gente e venha orar. A nossa oração, que é a nossa arma contra todas as coisas que nós estamos aqui lutando no dia a dia. E temos aqui sempre os nossos links parceiros, né? Nós temos a Igreja de Macau, nós temos o pastor Olinto juntinho conosco aqui nesse ministério, levando a palavra de Deus. Tem a Bíblia Online, a Seidim USA e também o nosso Ministério da Palavra Plena, que também aqui, junto conosco. E que a união vai fazer a força, com certeza, que Deus se agrada da igreja dele. Nós somos a igreja unidos para divulgar o plano de salvação para cada um de nós. E tem também todos os vídeos, os estudos, os cultos, estão todos lá no canal do YouTube e através aqui da página da rádio. Então, você pode fazer parte desse ministério, você é o nosso convidado, para que possamos estar juntos, orando, participando também, você colocando quantas pessoas estão mandando as gravações para colocar na rádio, venha também junto com a gente, se você puder também contribuir para esse ministério, fique muito à vontade, se Deus tocar no teu coração, vamos junto, e vamos lá. Então, venha participar, entre na página da rádio, deixa sua mensagem, peça sua música, grava também, né, uma saudação aqui, para que nós possamos estar também colocando no ar, para que as pessoas conheçam quantas pessoas hoje estão se unindo para a gente poder fazer essa força e levar a palavra de Deus até os confins da terra. Seja muito bem-vindo e venha fazer parte da nossa comunidade CRER. A comunidade CRER, que é o nosso ministério. Então, ela tem em português e espanhol. E aí, vem com a gente para poder conhecer mais e viver mais a palavra de Deus. E como é ao vivo, a gente vai fazendo como consegue. Aqui vocês têm a comunidade CRER, o flyer em português e o flyer em espanhol. Então, estudos bíblicos às quintas-feiras em português, às sextas-feiras em espanhol. E aos domingos, de manhã ou à tarde, aí no Brasil, onde você estiver, nós temos aí no horário primeiro em espanhol e depois em português. Então, venha fazer parte desse ministério e vamos usar da tecnologia para que a palavra de Deus seja espalhada em todos os povos, línguas e nações. Aleluia! Hoje nós tivemos aqui uma sessão de propaganda, né? Aleluia! Amém. Na verdade, nós fazemos isso para que você saiba o que nós estamos fazendo aqui. E você possa querer estar junto com a gente, né? Se você quer estar envolvido na obra do Senhor, vem com a gente. A obra não é nossa, a obra é do Senhor, e você vai ser sempre bem-vindo para estar participando conosco e estar dando sugestões para que a gente possa estar caminhando segundo a vontade do Senhor. Bom, nós estamos aqui começando uma nova série de estudos. Nós acabamos falando sobre a segunda volta de Jesus, e na segunda volta de Jesus vem a promessa da vida eterna, a promessa da Nova Jerusalém. Mas fica a pergunta, como eu posso conquistar isso? Como eu posso conquistar a vida eterna? Bom, ir para o inferno, você tem duas formas para ir para o inferno, né? A primeira é desobedecendo às leis, matando, roubando e prejudicando os outros. Essa é uma forma de ir para o inferno. E a segunda? A segunda é fazendo boas obras, obedecendo às leis, né? Fazendo bem aos outros.
Mas, pastor, mas se eu estou fazendo bem, eu vou para o inferno? Pois é, querido. Porque, na verdade, para que você conquiste a Nova Jerusalém, para que você conquiste a promessa da vida eterna, você e eu, nós temos que ter o quê? Um novo nascimento. Aí é que vem a questão do novo nascimento, né? E aí você me perguntaria, o que significa nascer de novo? O que é o novo nascimento ou a regeneração? O novo nascimento é um ato exclusivo de Deus na vida do homem. Só Deus pode fazer isso. O ato exclusivo de transformar a inclinação que o homem tem do mal. Lembra que quando Adão pecou, então ele desobedeceu, então o mal entrou para a humanidade. Então, essa inclinação que nós temos, uma disposição, e quando o novo nascimento nos dá uma disposição para fazer o bem, capacitando a cada um de nós, através do Espírito Santo, a fazer aquilo que é correto diante de Deus. Então, o novo nascimento é isso, é a verdade de que o homem precisa nascer de novo. O homem precisa nascer de novo. Ou seja, é a necessidade da regeneração. É um dos pontos centrais da teologia cristã. A regeneração. Nós nascemos no pecado. Nós nascemos com o pecado original, e a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente, né? Infelizmente, muitos cristãos não entendem corretamente o que é a regeneração, ou o novo nascimento, né? E assim, não percebem seu significado fundamental, conforme exposto na Bíblia. A palavra de Deus fala sobre a regeneração, fala sobre o novo nascimento, fala sobre a vivificação, né? E aí, a gente vai lá para João capítulo 3, versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Na verdade, aqui, né, você conhece bem esse trecho, que foi quando Nicodemos foi procurar Jesus, né? E Jesus deu a receita para ele, ó, você tem que nascer de novo, né? E aí vem a pergunta, né? Existe a diferença entre regeneração e novo nascimento? Na verdade, não, né? Na verdade, não. A Bíblia utiliza tanto o termo regeneração como a expressão novo nascimento, como se fossem sinônimos. Na verdade, eles são sinônimos. Vivificação também, eles são sinônimos. O que é isso? Isso é a transformação da nossa vida, né? Então, isso é a gente estar num plano diferenciado, para que você e eu saiamos da vida de pecado e voltemos com essa transformação que é gerada pelo Espírito Santo, voltemos a ter uma relação com Deus. A palavra regeneração no Novo Testamento é aplicado 2 vezes, não é? E a gente vai ver aqui a primeira em Mateus capítulo 19, versículo 28. Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, Jesus está explicando aqui, escatologicamente falando, que nós temos que ser regenerados. Nós não podemos estar na glória de Deus da forma que nós somos. Aí, pastor, mas eu vou ter que nascer de novo, é isso aí, nós vamos ter que nascer de novo. Aí, pastor, mas como vai ser? Querido, nós vamos chegar nesse ponto, como é que a gente nasce de novo? Mas sem um novo nascimento, nem você nem eu podemos reinar com Cristo, podemos viver
a vida eterna com Deus, podemos acessar a vida eterna, a Nova Jerusalém. A gente não vai poder ter acesso a isso. Nem você, nem eu. Essa primeira vez que a palavra regeneração é usada na Bíblia, é usada no sentido escatológico. Mas tem uma segunda forma que ela é usada lá em Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, aqui Paulo está falando a Tito. Então, antes que eu me esqueça, tem aí um caderno aí e você vai anotando todos esses versículos para que você possa conferir com a sua Bíblia. Confere com a sua Bíblia para nós estarmos falando estarmos no mesmo canal, né? A gente tem que estar junto, caminhando junto. Aqui, Paulo está falando a Tito no sentido de salvação. Então, a palavra regeneração aparece pela segunda vez no Novo Testamento, mas com uma conotação diferente, a conotação de salvação. Salvação do quê? Parece que você e eu não estamos correndo nenhum risco de vida. Por que eu tenho que ser salvo? Salvo é quando alguém está em perigo. Então, parece que a gente não está em perigo. Por que eu tenho que ser salvo? Pois é, salvo da morte eterna. Você e eu, nós não vamos ficar para a semente. Você e eu vamos morrer. Né? Se Jesus não voltar antes, né, a gente vai morrer. Mas tem a segunda morte, que é a morte eterna. Então, essa salvação, o novo nascimento, é para que você e eu não tenhamos a morte eterna. A expressão novo nascimento e outras correlatas, como ser vivificado, nascido de Deus, etc., são também utilizadas no Novo Testamento para transmitir a mesma verdade. A mesma verdade, e servem perfeitamente aos objetivos de indicar uma mudança drástica de vida. Eu tenho que ter uma mudança drástica de vida. E aí você vai me dizer, ok, pastor, mas o que a Bíblia fala sobre o novo nascimento? O novo nascimento na Bíblia, a doutrina acerca do novo nascimento é apresentada ao longo de toda a Bíblia, no Novo e no Antigo Testamento, né? As Escrituras, no Antigo Testamento, elas apontam para a necessidade do homem nascer de novo. Por quê? Porque o homem é pecador, o homem está desligado de Deus pelo pecado. Ah, pastor, mas a criancinha nasceu agora. Pois é, ela nasceu já com o pecado original. Então, não tem outra saída. Nós temos que nascer de novo. Não importa se você nasceu agora ou se você tem 100 anos de idade, não importa. Esse nascimento é o que vai fazer com que você e eu estejamos ligados com Deus. E a gente pode ver isso, o próprio salmista Davi falando lá no Salmo 51, capítulo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Ou seja, Davi, nesse salmo, a gente vai encontrar ele falando da condição natural do homem como pecador. Nesse salmo, Davi está apontando para o pecado original, né? Ou seja, todos pecaram. Você pecou, eu pequei, todos pecaram. Então, Davi aponta aqui para o pecado original, que significa o pecado derivado da nossa origem. Aquele pecado que se originou lá no Éden, que se originou na tua geração e na minha geração. Quando o nosso pai, quando a nossa mãe, eles nos geraram em pecado. No sentido de que o pecado marca todos os homens. E todos os homens acabam sendo inclinados ao mal. Ou seja,
nós pecamos, nós temos um coração mau, nós estamos inclinados para o mal. Fazer o mal é fácil, o bem é mais difícil. Então, por que fazer o mal é mais fácil do que fazer o bem? Porque nós nascemos maus, nós estamos inclinados para o mal. Nós cometemos pecados, nós cometemos erros tremendos. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Bom, mas Davi, ele continua falando com a gente, conosco aqui, né? Logo em seguida ele fala ao reconhecer a total depravação do homem. Então ele tem o reconhecimento de que o homem está depravado, que apenas uma intervenção divina é capaz de capacitar o homem a fazer o que é certo diante de Deus. E a gente vê isso no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, Davi, ele já estava aqui falando, olha, Deus, se o Senhor não renovar em mim, não tem jeito. Não tem jeito. Eu vou participar da segunda morte, eu vou morrer pela segunda vez. Então, na verdade, ele pediu a renovação do espírito. Ele pediu um novo nascimento. Ele pediu para ser vivificado, transformado através de Deus. E ele foi pedir isso para Deus. E a gente vê também a profecia de Isaías, lá em Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ou seja, aqui Isaías está profetizando isso, né? Que o santo, quem é o santo? O santo é o Deus Todo-Poderoso, é o Jesus que vem para vivificar. E o que é vivificar? É dar vida a alguém. Vivificar é animar alguém, né? E ele vai animar quem? Aquele que tem o coração contrito, aquele que tem um espírito abatido, aquele que reconhece o seu pecado. Aquele que reconhece que foi gerado em pecado, aquele que reconhece que realmente, sem Deus, sem Jesus, ele não tem, o fim dele vai ser o inferno. Ainda que ele seja bonzinho, ainda que ele cumpra todas as leis, ainda que ele seja o primeiro da classe, ele vai para o inferno. Por quê? Porque só através do novo nascimento, e esse novo nascimento só vem através de Jesus Cristo, esse novo nascimento, essa regeneração é feita através do Espírito Santo, só com isso você e eu podemos viver a vida eterna. E Ezequiel também, ele profetiza sobre isso, né? Profetiza lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. A gente vê muitos pregadores usando esse texto literal, como se fosse um transplante. Isso aqui é um transplante. Mas, na verdade, não é. O que Ezequiel profetiza aqui é que você vai ter novo o quê? O teu sentimento. Você vai ter sentimentos novos, você vai ter pensamentos novos, você vai ter o espírito renovado através do Espírito Santo de Deus. Então, essa profecia, ele dá para você e para mim, para que nós possamos viver esse novo nascimento. E quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente vê que Jesus fala conosco através de João capítulo 3, versículo 3.
A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, você quer uma claridade maior que essa? Ou seja, eu não posso só crer. Eu não posso só crer. E nesse capítulo de João, né, Jesus fala a Nicodemos que tem o quê? Que nascer de novo. Não, mas eu acredito em Jesus, eu creio que ele é o Filho de Deus. Ok. Mas se você continua sendo a mesma pessoa, se você não é nascido de novo, se você não tem novos pensamentos, se você não tem novas atitudes, se você não tem um espírito novo, você continua pecador. Então, nós continuamos pecadores se nós não nascermos de novo. E Jesus aqui, ele vai direto ao ponto. Ele não dá moleza aqui, não. Né? Ou seja, através de quando ele fala com Jesus, com Nicodemos, eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que pertencer ao reino de Deus. E quando eu pertenço ao reino de Deus, eu tenho a eternidade com Deus. Eu vou viver a vida eterna, vou viver a nova Jerusalém. E isso acontece quando? Quando eu tenho um novo nascimento. Quando eu sou regenerado, quando eu sou vivificado. Através de quem? Através do Espírito Santo. Né? Os apóstolos também nos falam a respeito do novo nascimento. A gente vê Paulo falando lá em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ou seja, as coisas antigas se passaram, ou seja, nós somos uma nova criatura. Pastor, então quer dizer que se eu continuo fazendo as mesmas coisas erradas que eu fazia no passado, quer dizer que eu não sou uma nova criatura? Pois é, não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas erradas, as coisas já passaram, isso já foi. E Deus vai trazer tudo novo. Se você é uma nova criatura, na verdade isso é bastante contestador, porque a gente vê hoje muitos cristãos que se dizem cristãos, mas que não são uma nova criatura. Eles não nasceram de novo. Eles não estão em Cristo. Então é complicado isso, né? Você não acha? Eu acho que é complicado isso. Mas quando a gente vai direto na palavra, a palavra fala conosco. A palavra nos esclarece. A palavra, ela traz à luz a verdade. Então não sou eu que estou falando, é a palavra. Pastor, você está me condenando. Não, não estou não, querido. Não estou não. Por quê? Porque essa palavra é para você e para mim. Essa palavra ela é aplicada, não é só para você que está ouvindo, é para eu que estou falando também. Então, não tem saída. Minha avó dizia que não tem vueltas de ojo. Ou seja, não adianta você virar os olhos e não tem jeito. Ou seja, nascer de novo é fundamental. Paulo fala lá aos Efésios, capítulo 2, versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, o que Paulo está falando aqui é que você e eu estamos mortos no pecado. Se você não tem um novo nascimento, ainda que você esteja andando, ainda que você esteja dirigindo, trabalhando, enfim, fazendo o que todo ser humano faz, você está morto. E essa morte que ele fala aqui é uma morte espiritual. Sem o novo nascimento, sem a regeneração, nós somos mortos nos nossos pecados. Nós somos mortos na nossa natureza pecaminosa. Ou seja, o novo nascimento, ele é falado em toda a Bíblia. E a gente vê aqui os apóstolos falando para a gente. E Paulo reforça em Efésios capítulo 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus,
em justiça e retidão procedentes da verdade. Revistais do novo homem, ou seja, você tem que se encher do novo homem. E o que é um novo homem? É aquele que foi renascido por Cristo, é aquele que foi vivificado por Deus. É essa nova criatura que o Espírito Santo coloca dentro de você e de mim. Então, nós não somos mais normais, nós não somos mais mortos, nós estamos vivos para a vida eterna. Ah, pastor, mas olha, fala tanto de vida eterna, mas a gente tem que viver aqui. Pois é, a gente continua vivendo aqui, querido. Vivendo aqui. Certamente você deve fazer uma poupança, você deve guardar algum dinheiro para alguma eventualidade, né? Ou para a tua aposentadoria, ou qualquer coisa desse tipo. Então, guarda a tua vida para a vida eterna. Invista não só na tua aposentadoria, mas invista na tua eternidade. E é isso que o Senhor deseja. E Paulo fala aqui aos Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ou seja, o que aconteceu aqui? Jesus, ele colocou na cruz todas as nossas transgressões. Aquilo que nos fazia morto, a religiosidade, aquela lei pesada que estava sobre nós, ele levou na cruz. Para quê? Para que você e eu tivéssemos vida. Vida, e essa vida que ele fala é a vida em abundância. A vida em abundância aqui e a vida eterna com ele. Ou seja, nós temos que caminhar para isso. Isso faz parte do novo nascimento. Ah, pastor, mas é muito difícil ser nascido de novo. Na verdade, nós colocamos as prioridades na nossa vida. Então, você deve ter as suas, como eu tenho as minhas. Se servir a Deus, se ter um novo nascimento não é prioridade na tua vida, certamente vai ser muito difícil. Agora, quando você tem isso como prioridade na sua vida, querido, em nome de Jesus, vai ser tranquilo. Você vai ser revestido pelo Espírito Santo, você vai ser fortalecido por esse Espírito Santo. E Pedro fala para nós aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, foi por misericórdia. Por misericórdia de Deus, que mandou Jesus Cristo, nós fomos regenerados, para que você e eu tivéssemos uma esperança viva, esperança da vida eterna. Então, isso é o novo nascimento. E Pedro continua aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, nós fomos regenerados. Não foi por qualquer um. Não foi por qualquer um. Nós fomos regenerados. Nós fomos feitos de novo através da semente incorruptível que é Jesus Cristo. Através de Cristo, você e eu fomos regenerados. Então, a gente só pode ser regenerado quando nós decidimos aceitar a regeneração através do Espírito Santo. Quando nós decidimos nascer de novo. Quando nós decidirmos deixar a vida pecaminosa que nós tínhamos para que a gente possa nascer de novo e viver a eternidade.
Nascer de novo, o que significa, na verdade, pastor? Conta para mim. Bom, nascer de novo é receber Jesus. É não só crer, não só aceitar, né? Mas é obedecer, é seguir a Jesus. É seguir todos os ensinamentos que Jesus deixou aí para você e para mim. Todas as ordenanças que ele deixou para você e para mim, isso é nascer de novo. Se você e eu continuamos vivendo da mesma forma que nós vivíamos antes de aceitar Jesus, eu quero dizer que você só aceitou. Que, na verdade, você não nasceu de novo. Não houve uma regeneração, não houve um novo nascimento, não houve uma vivificação por parte de Deus na tua vida. E por que não houve? Por que não houve? Porque você e eu, se não houve isso na nossa vida, você e eu não permitimos que o Espírito Santo atuasse em nós. Nós queremos ter o controle, nós queremos ter o domínio das coisas. Então, para que você e eu sejamos, tenhamos uma nova vida, sejamos regenerados e vivificados, nós temos que aceitar Jesus. E Jesus fala aqui em João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, todos quantos o receberam. Receber não é aceitar. Receber é ter ele dentro de você. É ser filho. Filho. Receber é deixar que ele esteja dentro de você. É você ter esse novo nascimento. Eu não posso simplesmente receber e continuar levando a minha vida como eu quero. Se eu tenho um novo nascimento, se eu sou uma pessoa regenerada ou vivificada por Deus, eu tenho que ter atitudes, pensamentos, as coisas têm que ser diferentes na minha vida. É esse processo de transformação que a gente fala tanto, né? Para que você e eu possamos viver o grande de Deus. Ser filho é ser gerado por Deus, como a gente viu em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ser filho é ser vivificado por Deus. Como nós vimos em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Gostaria que você estivesse anotando essas passagens para que você confira. Ser filho é ser gerado de uma semente incorruptível, como nós vimos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ser filho é ser uma nova criatura. É ser uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. Olha, o velho, antigo, aquilo que era pecado na minha vida já não é mais. Tudo se fez novo. Como a gente viu lá em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nascer de novo é muito mais do que você só levantar sua mão e aceitar Jesus. Não é? E a gente vê o Senhor falando aqui em João capítulo 3, versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nós podemos ver aí Jesus explicando que esse nascer de novo é nascer do alto, nascer do céu, nascer de Deus. É um nascer novo, né? E um novo nascimento é um nascer de novo, um novo sentimento no nosso corpo, novos pensamentos na nossa alma, é um novo espírito. Isso é um novo nascimento, aquilo que Jesus estava tentando falar com Nicodemos. Como pode o homem nascer de novo? Quem opera a regeneração? Na verdade, Jesus não utilizou a figura do novo nascimento sem motivo. Ao contrário,
Ao utilizá-lo, ele também estava apelando para a verdade de que ninguém é capaz de fazer qualquer coisa em relação ao próprio nascimento. Por isso, o homem jamais poderá, por sua própria ação e obra, nascer de novo. Isto é se auto-regenerar. Não pode, isso não vai acontecer. Eu só posso nascer de novo através de Jesus Cristo. Eu só posso nascer de novo se a coisa vem de Deus. E quando Jesus fala lá com Nicodemos, a gente tem que lembrar algumas coisas, né? Que Nicodemos era um fariseu zeloso, né? Era alguém religioso. E com toda a sua religiosidade, ele estava familiarizado com a ideia de que salvação era obtida por onde? Pelo esforço humano, pelas boas obras e por observar as leis mosaicas. Então ele achava que a salvação dele era pelo braço dele. E aí, o que acontece? Aí vem Jesus e chuta o pau da barraca, né? Vem Jesus, né? E começa a confrontar tudo aquilo que ele tinha na cabeça, né? Aos conceitos equivocados, errados que ele tinha, mostrando que a salvação é um dom de Deus. Para deixar isso ainda mais claro, Jesus ilustra a incapacidade humana no novo nascimento, fazendo referência ao vento que sopra onde quer e mesmo que possamos ouvi-lo, não podemos controlá-lo. E Jesus esclarece aqui em João capítulo 3, versículo 5. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, do que você é nascido? Quando nós não temos um novo nascimento, nós somos nascidos da carne. Agora, quando nós temos um novo nascimento, nós somos nascidos do Espírito. O homem ele não tem capacidade de se auto-salvar, de se auto-regenerar, de se auto-dar um novo nascimento. Ele não tem essa capacidade. O homem necessita de Deus. E Jesus fala aqui em João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ou seja, ao dizer isso, Jesus estava simplesmente ensinando que, da mesma forma que ninguém pode controlar onde o vento sopra na terra, assim também o Espírito é completamente soberano na regeneração. Ele é soberano, ele não tem ninguém que possa controlá-lo. Você e eu, ninguém pode controlá-lo. A ação do Espírito Santo é incompreensível e misteriosa. É completamente livre e independente. Não é louco isso? Isso é tremendo. Ninguém controla esse vento. Esse vento, que é o vento do Espírito, ele é soberano, né? Ele faz a regeneração na tua vida e na minha vida. Ele é incompreensível, ele é misterioso, ele é livre e independente. Nascer de novo só pode ser através do Espírito Santo. Nascer de novo só pode ser através de Jesus Cristo. Esse é um tema bastante interessante, que, na verdade, muitos cristãos hoje não são nascidos de novo. Não são nascidos de novo, ou porque não sabem, ou porque não se abriram para que o Espírito Santo possa fazer essa obra na vida de cada um deles. E a gente para por aqui, a gente continua com a segunda parte do tema Novo Nascimento na próxima quinta-feira. E eu te espero na próxima quinta-feira. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, se você quiser fazer algum comentário, pode escrever aqui embaixo. Ou entra no site da rádio, site da rádio e liga para nós e a gente vai conversar. E vamos esclarecer isso aí.
Mas sabe o que é mais importante? É que você e eu sejamos nascidos de novo. Que você e eu sejamos regenerados e vivificados por esse Espírito. Que nós recebamos uma nova vida que vem direto do trono de Deus. Para quê? Para que todo o estudo que nós fizemos sobre a segunda volta de Jesus, sobre a Nova Jerusalém, você e eu estejamos lá participando de tudo isso. Tá bom? Te vejo no domingo. Domingo nós vamos ter Santa Ceia do Senhor. E você é o nosso convidado. Separa aí os seus elementos e vem com a gente celebrar a Santa Ceia do Senhor, para que você e eu possamos viver um mês de setembro maravilhoso. E lembrando que na próxima quarta-feira a gente vai ter a reunião de oração. E essa reunião ela não é gravada. Então você vem com a gente na quarta-feira na reunião de oração, traz aí suas petições e vem aí com todo o fogo do Espírito para que a gente possa orar e interceder por tantas dificuldades, tantas situações que a gente tem a cada dia, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus te abençoe e nós estamos juntos no domingo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.